Apito inicial, olha quem está de volta. Bate-papo Futebol Clube. Agora comigo, Paulo Pellegrini, e com o Gilberto Mineiro. Tudo bem, Gilberto? Beleza, Paulinho. Antes de a gente apresentar o tema deste primeiro programa, Gilberto, eu queria agradecer as pessoas que colaboraram para que o Bate-Papo Futebol Clube existisse e continue existindo, sob direção de Marcos Belfort, Cleiton Kerlisson, Hélio Soares, Elison Fragoso, Beto Errong, Léa Furtado, Laércio Fontinelli, Hamilton Lobato, Daniel Teixeira, Jason Louro, Newton César, Dani Oliveira e a nossa querida Kessia Carvalho, que me antecedeu aqui na apresentação do Bate-Papo. A gente vai voltar 40 anos no tempo para falar da Copa de 82. Fica aqui, Edberto, fica aqui. Bom, é uma Copa realmente traumática para o futebol brasileiro, mas tem uma história interessante, a história da seleção campeã do mundo, a Itália, que passou por uma verdadeira saga para chegar ao seu então terceiro título mundial. Quando eu falo em 82, eu me lembro muito de uma tristeza absurda, porque a gente tinha uma seleção, a melhor seleção de todos os tempos, e perder para um timinho mequetrefe, sem vergonha, maltratado e cheio de rolo. E esse timinho mequetrefe, a própria imprensa italiana também achava. Tanto que a Itália chegou à Copa, não fez uma boa primeira fase, foram 3 empates nos 3 primeiros jogos e a seleção foi tão criticada que técnico e jogadores decidiram fechar a boca, entrar em silêncio e não dar entrevista. E aí o que acontece? Até chegar à Copa do Mundo, a Itália passou pelas eliminatórias, mas antes foi envolvida por um escândalo chamado de Totonero, o escândalo da loteria esportiva. Vários jogos arranjados, pessoas envolvidas em corrupção, em manipulação de resultados, que culminou com a prisão de 48 pessoas, entre apostadores, dirigentes, técnicos e jogadores. E entre esses jogadores chegou a ser indiciado ninguém menos que o craque. Aquele. De grande lembrança para o futebol brasileiro, não é? Aquele elemento aleijado de uma perna só que só fez gol no Brasil. Estamos falando de Paulo Rossi, claro. Enfim, aí esse escândalo da loteria esportiva fez com que Paulo Rossi fosse suspenso. Ele não chegou a ser preso. Isso aconteceu em 1980 e ele pegou 3 anos de suspensão. Se ele tivesse cumprido os 3 anos, o dia 5 de julho de 82, que o Brasil perdeu para a Itália com 3 gols de Paulo Rossi, não teria existido dessa forma. Lá também teve mutreta Teve uma passada de pano, para usar uma expressão atual. Passaram o pano e diminuíram a suspensão do Paulo Rossi para só 2 anos para que ele pudesse jogar a Copa, porque a Federação Italiana já sabia que a Itália tinha aquele time mequetrefe que o Gilberto falou, e se não fosse o Paulo Rossi, ela não teria se dado bem na Copa. E aí o Paulo Rossi faz a primeira fase, não faz gol nenhum, a Itália passa para a segunda fase por conta de um gol a mais que fez em relação a Camarões, que então estreava em Copa do Mundo. E aí, tinha o jogador que tinha maior longevidade, que era o Roger Milá. Nessa Copa ele já era veterano. Aí ele jogou 2 Copas depois, muito veterano. Muito veterano. Exatamente. E bem, né? Jogou bem. Craque de bola. Tá na minha seleção africana de todos os tempos. Com certeza. Eu estava em Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte nessa época. Tinha, acho que um pouco mais de 20 anos. E a gente estava reunido e só se falava. Ora, eu morei em Belo Horizonte num período que tinha, de um lado, o Atlético de Toninho Cerezo, Flamengo de Zico, o Cruzeiro de Nelinho, de Sócrates, o Corinthians de... Pois é. Inter de Falcão. O time era tão bom que o Tele botou na cabeça que Serginho Chulapa era jogador de futebol. E Chulapa, não vai me bater se tu me encontrar, hein? Ia fazer assim um grande centroavante, até resolver por um tempo, né, Paulinho? Não foi por culpa dele que o Brasil deixou de ganhar a Copa. Com certeza. Então, na segunda fase, a Itália caiu no grupo mais difícil possível contra a campeã do mundo, que era a Argentina, e o Brasil, que tinha esse time fantástico que o Gilberto citou. Você lembra, Gilberto, que antes da Copa do Mundo, o Brasil ganhou de todo mundo na Europa, fez uma turnê aqui. Foi arrasadora. Coisa que não existe mais, né? A gente não joga mais na Europa, contra europeus. Não, porque a gente tem medo de fracassar e depois os patrocinadores não deixam, né? E também os europeus foram espertos. Eles agora criaram uma sistemática em que eles só jogam entre eles. E aí eles evitam esses confrontos com os sul-americanos,
Liga das Nações para não ter e tal. comparação, né? E para ficar esse mistério, que a gente vai falar esse outro bate-papo, né? E a gente vai falar sobre a Copa do Catar. O Brasil realmente é o favorito ou a gente está achando que é? E se você está gostando do papo aqui, não esquece de dar o seu like no vídeo, de você comentar e de você seguir o nosso canal Bate-Papo Futebol Clube e também o canal da Rádio Universidade, onde a gente está veiculando neste momento. E voltando para a seleção da Itália, então o que aconteceu? Ela caiu num grupo complicadíssimo com Brasil e Argentina e ela vence a Argentina por 2-1 no primeiro jogo. E o Brasil vence a Argentina por 3-1, show de bola. A maior atuação da seleção naquela Copa foi contra a Argentina, né? Inclusive, naquele dia a gente descobriu que se o Maradona não virasse jogador de futebol, ele ia ser lutador de taekwondo. Kickboxer. Deu uma Washiguerina na barriga de Batista, hein? Batista, que jogava no Inter, se eu não me engano. Grande trator, hein? Batia bem o Batista. Era do pescoço pra baixo, era cadela. Virou comentarista da Globo. Não, é engraçado que até esse, não sei se você concorda comigo, até um pouquinho mais, acho que umas 2 Copas, a gente botou na cabeça que tinha que ter esses tratores cabeça de área. Até Dunga e Mauro Silva. Pois é, Dunga e Mauro Silva. Acho que aí depois mudou um pouco isso. Hoje função... O Fernandinho ainda é um cara um pouco assim. Jogou a última Copa do Mundo, ele toca bem na bola, mas é um cara que adora uma canela. Mas ele não tem o perfil daquele Panzer, né? Não tem mais. Ele toca bem a bola. E o fato é que depois Paulo Rossi entrou, fez os 3 gols contra o Brasil, 2 contra a Polônia, 1 contra a Alemanha, virou artilheiro da Copa, a Itália foi campeã do mundo e ele, que devia estar suspenso, virou o grande herói de uma seleção improvável. E morreu jurando de pé junto É. Que não tinha feito nada disso, né? Exato. Ele morreu se sentindo injustiçado, disse que não tinha nada a ver com ele. Morreu durante a pandemia, inclusive. E é engraçado, Paulinho, que quando a gente perdeu, eu estava assistindo com os amigos lá na época, ficou um sentimento e anos depois eu acabei colhendo depoimentos de outras pessoas da minha geração que viviam em outros estados do Brasil. Era de uma terra arrasada, de um vazio existencial. O que fazia a partir daí? Porque os jogadores já não eram tão novos, os que fizeram a história ali. E assim, Tele com certeza era extremamente contestado, porque Tele batia de frente com a imprensa. E também era tradicionalista, não podia ninguém sair. Eu me lembro do episódio de Reinaldo, que Reinaldo só de fazer, cabelo comprido, brinco na orelha. Não podia e tal. Então, por qualquer coisa ele cortava, podia ser craque, ele cortava. Aí tem um negócio de bota a ponta, te lembra? Jô Soares. Bota a ponta, Neymar. Eu acho que foi um dos primeiros que utilizou muito o lateral como ponteiro, né? Ainda. Foi. Júnior, né? O Júnior foi um atacante. Foi um atacante. E aí, assim, a gente ficou com essa sensação, Paulinho, de que nada adiantava mais, não adiantava ir para estádio, não tinha mais razão de ser e tal. Eu assim, na época é porque eu não tive condição, mas eu ainda pensei em fazer análise até hoje. Muita gente afirma que torceu pela última vez, a gente é daquela geração, né, hoje já 50, 60, que torceu pela última vez para a seleção brasileira naquele fatídico Brasil e Itália. Eu acho que desencanta um pouco, Paulo. Para mim também um abatimento geral. Muito bem, esse foi o Bate-Papo Futebol Clube de hoje. Nós tivemos um papo com o Gilberto Mineiro sobre a Copa de 82, 40 anos atrás, o tricampeonato da Itália, uma seleção campeã improvável. Deixe seu like, diga o que achou do vídeo, compartilhe com os amigos, siga o nosso canal. Apito final, o Bate-Papo Futebol Clube de hoje fica por aqui. Paulo Pellegrini também, o palmeirense. Isso é segredo isso aí, tá? Segredo, Ninguém sabe que eu sou palmeirense, é segredo. Grande abraço, valeu, Gilberto.